No capítulo 10. Primeira Coríntios capítulo 10, nós leremos do verso 1 ao verso 13. Diz assim: a palavra do Senhor. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos, num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para que no fim dos tempos, tendo chegado, por isso aquele que pensa está em pé, veja que não caia. Vamos juntos o 13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Senhor, obrigado pela tua santa palavra. Nós lemos com fé, confiados que é a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Que nesta hora o teu Santo Espírito possa trabalhar em nossos corações. Trabalha em nós, Senhor, porque nós desejamos sermos cada dia guiados pela tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa moldar as nossas vidas, que o Senhor possa nos instruir e que haja no nosso meio profundo temor e tremor diante da tua santa palavra. Que o Senhor confronte o nosso coração, edifique o nosso coração, encoraje o nosso coração. Ó Deus, nós oramos ao Senhor dependentes da tua ação, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Zé, vê se um paninho está do seu lado aí. Pede para o Machado aí para mim trazer, por favor. Se ele não puder, traz outro. Obrigado, meu irmão. Amados irmãos, essa semana fui surpreendido com um pastor que cada vez mais ele se torna um herege no Brasil. Não vou falar o nome muito dele para não dar muitas pistas. Começa com Ed, termina com Kivitz, né? E a última dele foi, depois de dizer que a Bíblia precisava ser atualizada, ele agora mencionou a respeito de uma questão, que Deus não envia ninguém ao inferno. Que Deus, sendo Deus, não vai deixar ninguém ir para o inferno. E é interessante que essa fala tão perigosa faz parte dessa teologia liberal, onde o evangelho é um conceito social, muitas vezes inclusive marxista, um contexto bem perigoso. E a realidade é que essas frases têm sido produzidas num mundo onde o evangelho tem sido adocicado. Na mesma semana, um outro pastor fez um vídeo dizendo, uma roda de pessoas, dizendo: a nossa igreja acredita no Novo Testamento. Aí eles diziam: a nossa igreja
não aceita o Velho Testamento. E é interessante, o que eles fazem com 2 Timóteo, na projeção aqui para a gente ver se dá certo isso, capítulo 3, versículo 16 e 17. Qual é a parte da palavra que está declarada aí como palavra de Deus? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós hoje pela manhã estudamos a respeito da aliança, do pacto que Deus fez com o homem. Deus se relaciona com o homem de maneira graciosa desde Gênesis. Nós temos as leis como uma ação de Deus misericordioso, ao invés de nos consumir com fogo, revelando o seu caráter santo e desejando um povo que o busque de maneira a amá-lo, apesar das suas fragilidades. E o que chama a atenção nesse contexto todo é que há cada vez mais se manifesta uma desassociação da palavra de Deus como palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. É fazendo uso de maneira que lhe interessa, deixando o contexto e abandonando aquilo que de fato o Senhor tem para a igreja. Nós temos aqui um momento onde o apóstolo Paulo está instruindo a igreja em Corinto. A preocupação do apóstolo Paulo é que esses irmãos aprendam com os exemplos que o Senhor deixou. E esse é o ponto que nós vamos destacar nesta noite. Deus se revelou. Eu quero nessa noite destacar o seguinte tema: uma vida que agrada ao Senhor. Uma vida que agrada ao Senhor. Perceba no verso 1 em diante. Diz assim: ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Quantos aqui, eu acredito que todos, até as crianças, conheçam a história de Israel, um povo que estava no cativeiro. E Deus ouviu a súplica desse povo, que estava sofrendo debaixo de chicote e em escravidão. E esse sofrimento, diz a palavra de Deus lá em Êxodo, que chegou diante do Senhor, o Senhor se importou, o Senhor lembrou-se deles, de maneira para você compreender a preocupação do Senhor, e agiu libertando a nação de Israel. Eu quero então mencionar alguns aspectos a respeito que Paulo trata, que esse Deus é um Deus confiável. O Deus que nós temos nas Escrituras é um Deus plenamente confiável. Notem, a expressão todos os nossos o quê? Todos os nossos pais. Interessante porque Paulo está em Corinto, são gentios, a grande maioria, e ele diz que aqueles que saíram do Egito são os nossos pais, incluindo, então, são filhos, então, judeus e gentios, porque Paulo está falando com um público gentílico. A igreja de Corinto está no contexto da Grécia, e ele diz, os nossos pais, porque por meio de Cristo, nós fomos feitos filhos de Deus, não pelo sangue, mas por meio da pessoa de Cristo. Paulo está trazendo um ensino importante. A igreja é chamada a olhar os patriarcas não como um povo isolado, mas uma identificação direta da igreja, no contexto do Antigo Testamento, por meio da nação de Israel. E a expressão agora, então, nós podemos observar que estiveram todos os nossos pais sob a nuvem. E também, todos passaram pelo mar. Quantos israelitas participaram disso quando saíram do Egito? Quantos? Todos. Nenhum israelita podia ser chamado de israelita se não passou pelo mar,
se não teve uma nuvem sobre eles, porque esse foi o meio que Deus utilizou para marcar uma nação. Era realmente uma ação, um ritual de iniciação na caminhada de povo de Deus em Israel. Quem não tivesse passado debaixo da nuvem, caminhado com ela sobre eles e passado a pés enxuto e fosse pessoa adulta, não pertencia à nação de Israel. Não podia, porque eles tinham um histórico da ação poderosa de Deus ao favor deles. Essa expressão mostra o quanto a incredulidade, ela começa a se manifestar, porque a expressão aqui deixa claro que todos estiveram vendo isso, a nação de Israel, os patriarcas, esses pais, sobretudo esses que estavam no Egito, viram a mão poderosa do Senhor. E mesmo assim, não atentaram. Mas notem, diz mais o verso 2: e todos, em Moisés, foram o quê? Batizados, tanto aonde? Na nuvem como no mar. Para ser israelita de verdade, precisava ser batizado. Como, pastor? Saindo do Egito e se colocando debaixo da nuvem e atravessando o mar vermelho a pés enxuto. É isso que Paulo está dizendo. Essa expressão para nós é importante. Qual a importância então da nuvem e do mar? Preste bem atenção para você lembrar aqui. Se você puder, abra sua Bíblia aí, Êxodo 14. Olha só o que acontecia nesse momento aqui da saída de Israel do Egito. Olha o contexto. Êxodo 14, 19. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Vamos comigo aí, qualquer parte? Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Olha só, verso 20. Ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. Vamos juntos? A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para todo o povo de Israel. Assim que durante toda a noite os dois exércitos não puderam se aproximar. Olha só que maravilhoso! A nuvem fez distinção. Aqui vai Israel e aqui está os egípcios. E essa relação aponta diretamente para um contexto do que Deus está fazendo, não somente em transportar um povo geograficamente, mas separar um povo e deixar bem claro para esse povo que eles são distintos, que eles não são a mesma coisa que os egípcios. Olha agora a expressão Êxodo 23, 31. Êxodo 23, 31. Também aponta um momento. Tornou-se uma barreira. Olha lá. Porei as suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus. Êxodo 23, 31. Então, deixa eu pegar aqui a expressão para já direto aqui, para que eu não possa... Eu estou sem o meu versículo aqui. Adianta um pouquinho. Não, segura esse versículo, pode deixar por enquanto. Eu quero destacar a respeito agora do Mar Vermelho que Paulo cita. Qual era a condição agora então de pertencer? Esse é um contexto, precisava passar debaixo dessa nuvem, porque Deus colocou uma nuvem durante o dia para proteger do sol e uma coluna de fogo à noite. Essa relação apontando diretamente para que a nação de Israel entendesse: Deus está agindo em nosso favor. Deus veio ao nosso encontro, nos resgatou do Egito e providenciou nuvem durante o dia
E durante a noite, inclusive, acontece algo extraordinário que acabamos de ler. Deus colocou uma separação de tal maneira que essa nuvem impediu os egípcios de alcançar os israelitas. Uma ação poderosa de Deus, e toda a nação de Israel vendo com os olhos claros, de maneira objetiva e concreta. E a nação de Israel, então, caminhando com o Senhor. Vamos ver aqui essa relação para nós entendermos. O que Paulo quer dizer com isso? O que Paulo está pensando? Eles foram batizados em Moisés, por meio da nuvem e por meio do mar, passando pelo mar. Verso de número 2, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Paulo está dizendo, vocês conhecem batismo? Sim, nós conhecemos. Batismo em Cristo, Paulo. Essa igreja aqui, Paulo, em Corinto, foi batizada em Cristo. Muito bem, vocês chegaram ao ponto. Vocês tiveram uma ação de Deus a favor de vocês, ou vocês vieram por obrigação? Deus, de fato, trouxe o batismo na vida de vocês como um marco de separação, onde vocês se identificam. Nós não mais pertencemos à sociedade grega. Nós não mais pertencemos à cidade de Corinto. Nós agora, por meio do batismo, fomos separados para a glória da pessoa bendita de Jesus Cristo. Quando isso acontece, Paulo está dizendo bem claro, todo servo de Deus precisa passar por esse momento. É uma relação concreta. Assim como o hebreu precisava passar debaixo da nuvem no mar vermelho, a pés enxuto, nós precisamos também. Domingo passado foi um domingo muito bonito. Tivemos aqui o batismo de vários irmãos. Louvado seja Deus. É um privilégio e é uma confirmação. Eu estou iniciando a minha carreira com Cristo numa igreja que prega a palavra do Senhor. Paulo está dizendo, vocês já foram separados. Verso 3, 10, 3. Todos eles, o que fizeram? Comeram do mesmo alimento espiritual. Olha só, todos eles. E aqui começa então uma questão tão importante que o apóstolo Paulo está apresentando. Todos os que saíram do Egito tinham a nuvem, tinham o mar e comiam da mesma comida. Certo? Muito bem. Agora observe, Deus dava a eles pão, de maneira que o maná, por que chama maná? Porque é o nome dele, né? O que é? É literalmente maná. O que é? O que é isso? Comeram e perceberam, é pão. E Deus supriu o povo de Israel com pão, de maneira que sustentou esse povo. E agora, também a expressão no verso 3 diz, e beberam da mesma bebida espiritual. Olha só, qual bebida? O povo tinha sede. O povo começou a andar no deserto, e o povo ficou com sede. E eles o quê? Começaram o quê? Abra aí sua Bíblia em Êxodo 17. Quantas coisas esse povo já tinha visto? Vamos enumerar? Libertação do Egito, foi com poder? Sim. Atravessar um mar a pés enxuto, sabendo que, olhando para trás, quem foi morto? Quem foram mortos com as águas do Mar Vermelho? O exército dos egípcios. Que durante o dia tinha uma coluna de fogo, ou melhor, uma nuvem poderosa, cobrindo e protegendo do sol. E à noite, iluminando e espantando os males, as serpentes, os bichos peçonhentos. Quem estava fazendo isso? O Senhor. E agora falta água.
Então, Êxodo 17, verso 4. Então Moisés clamou ao Senhor. Só um ponto importante. Deixa eu pegar. É bom você pegar com a sua Bíblia que você vê o todo aí. Olha lá. 17, verso 3. Dá para você olhar rapidamente aí o que o povo está fazendo? Murmurando. Verso 4. Moisés apertado, não sabe o que faz. A única coisa que eu tenho que fazer é invocar o Senhor. Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Daqui a pouco vão me... Mas eles não tinham visto o mar se abrir? Eles não tinham visto a nuvem sobre eles? Eles não tinham sido batizados em Moisés porque eles tomaram a decisão. Eles podiam ficar no Egito? Como que não podia? Botaram uma faca no pescoço para ir embora? Podia. Fica no Egito. Você quer ficar no Egito? Fica. Mas eles tomaram a decisão conscientemente de sair do Egito. Então agora o povo quer apedrejar Moisés, porque falta água. Verso de número 6. 17, 6. 17, 5. O Senhor respondeu: passe adiante do povo e leve com vocês alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo, e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Faça o quê? Bata na rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Note o versículo no finalzinho 7. Diz assim: e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, porque tentaram quem? O Senhor, dizendo, vamos ler juntos? Está o Senhor no meio de nós ou não? Olha só, Deus revelando que Ele é confiável, Deus se revelando de maneira que estava presente com o povo, libertando o povo com mão poderosa. E agora o povo quer apedrejar Moisés. E Deus diz: eles questionam se eu estou no meio deles. Notem, amados irmãos, tudo está acontecendo para que você e eu tenhamos referência. Assim Paulo está preocupado com Corinto. Nós temos condição de dizer: podemos confiar em Deus, porque Ele é poderoso, Ele age de maneira graciosa com o seu povo. Pegue os exemplos da nação de Israel. É isso que Paulo está orientando a igreja de Corinto. Agora observe, amados irmãos, essa relação é uma relação onde Deus diz: eu sustentei, eu sempre cuidei, e vocês agora estão com dúvida se eu estou no meio de vocês? A expressão também que aparece no verso 3, 1 Coríntios 10, 3, volta lá, diz assim: todos eles comeram do mesmo alimento espiritual. Alimento espiritual por quê? O maná não pesava no estômago? Pesava. O maná, por sinal, era dado quantas vezes por dia, por semana? 6. Por quê? No 7º ou no sábado, nós temos o sábado ali, especificamente, era dado de maneira que na sexta-feira era dobrado, para que não tivesse o uso de ter que sair, se locomover para buscar o maná. O maná foi presente na história de Israel até quando? Até o fim do deserto. Quando eles entram em Canaã e eles podem plantar, o que Deus faz com o maná? Suspende, porque agora eles vão ter condições de produzir por meio do trigo
em Canaã o seu próprio pão. Mas essa relação aponta não somente para um pão que eles comiam. Eles não estavam apenas ingerindo água de uma rocha. Tem uma relação espiritual muito clara em Êxodo, em Números. Os elementos que nós podemos ver em Êxodo apontam para a pessoa de Cristo Jesus. Olha só a expressão no verso 4. E beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Observem essa rocha que é citada aqui no livro de Êxodo e Números, lá em Gênesis 49, aqui na projeção para nós andarmos rápido, diz assim, Gênesis 49, 24. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos dos poderosos de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Lá em Deuteronômio diz assim, eis a rocha, 32:4. Suas obras são perfeitas. Eis a rocha. Olha que interessante. Deuteronômio 32:18. Não se lembraram da rocha. A rocha era rocha, mas simbolizava, era figurado ali, mas a presença era real de quem? Era de Cristo Jesus com a nação de Israel. Diz amém. Uma irmã perguntou esses dias, acho que foi a Roberta, pastor, onde Cristo estava no contexto da nação de Israel? Estava presente com eles por meio da rocha. A rocha que foi tocada por Moisés e o Senhor fez jorrar águas de uma maneira poderosa. A rocha aponta para aquele que cuidou, gerou filhos, a Sara, que era estéril. A rocha que estava caminhando com a nação de Israel, e essa identificação deveria ser assim, como esse Deus é poderoso. Por meio de uma rocha, nos dá a condição de saciar a nossa sede. Nós temos uma conclusão interessante. Nós podemos notar Deus sustentando, cuidando, zelando na nação de Israel. Nós podemos notar Paulo declarando, Deus sempre foi confiável. E eu também posso dizer, Paulo disse para a igreja de Corinto, nós podemos pensar hoje, Deus continua sendo confiável. Porque Deus tem cuidado de nós. Não com tantos sinais extraordinários como a nação de Israel teve, mas continua. E Ele é confiável. Verso 5 agora. Diz assim, mas Deus, vamos juntos? Mas Deus não se agradou da maioria. Olha só essa informação que nós temos no verso 5, e é o segundo ponto. Se o primeiro aspecto foi, o Senhor se revela plenamente confiável, o segundo aspecto, o Senhor deixou grande advertência ao seu povo. Mas Deus não se agradou da maioria deles. O povo de Israel promoveu grande rebeldia contra o Senhor. Amós diz assim, casa de Israel, por acaso vocês me apresentaram sacrifícios de ofertas de cereais durante os 40 anos? Verso 26, pelo contrário, levaram o rei Sicute, e Quium, e o seu Deus Estrela, imagens que vocês fizeram para si mesmo. Olha a palavra do profeta Amós. Depois de ver que Deus é confiável, poderoso, a nação de Israel produziu ídolos, de maneira a manifestar o coração indiferente ao Senhor. Atos 7:42. Quer assustar mais? Na projeção, por favor.
Eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça. 42, 43, tá? Tá. Mas Deus se afastou e os entregou à adoração. Vamos lá juntos? Dá uma seguradinha. Quem que está adorando as estrelas do céu? A nação de Israel. Verso 43. Não é verdade que vocês levantaram o tabernáculo Yahvé? Está assim aí? De quem? Moloque. Vai pesquisar quem era o deus Moloque. As atrocidades que eram feitas por causa de Moloque. A nação de Israel, olha lá. A estrela de Refã, o Deus de vocês, imagens que vocês fizeram para as adorar? Notem que essa expressão é Deus reprovando a nação de Israel, porque durante os 40 anos que passaram no deserto, Deus não se agradou deles. Verso número 5. Deus não se agradou da maioria deles. O que seria a maioria? 90%? Maioria é 90%? Maioria é 70%? 51% é maioria? Muito bem. Vocês são bons de conta, né? Então me ajude a pensar. 603.550 homens. Números 1:46. Essa era a contagem dos homens que saíram do Egito. Quantos foram aprovados? Vamos tirar Moisés e Arão, tá bom? Porque Deus tratou com eles de maneira misericordiosa. Não entraram, mas Deus tratou com eles de maneira misericordiosa. 603.550 homens que tinham mais de 20 anos. Quantos entraram na terra prometida? 2. 603.550 homens e 2 apenas foram aprovados pelo Senhor. E a expressão de Paulo, porque o Senhor não se agradou da maioria deles, é uma figura de linguagem para não dizer, Deus reprovou praticamente todos, apenas 2. E olha o que aconteceu, havia 600 mil homens. Vamos fazer uma conta rápida? Vamos dobrar o número para as mulheres? Sempre tem mais mulheres, mas vamos colocar 1.200.000, ok? Quantos anos no deserto? Já tinha passado algum tempo. Quantas pessoas precisaram morrer? Eu fui fazer uma estatística. Uma cidade grande, dependendo da quantidade, morre, né? Uma média. Morria na nação de Israel, fora as pragas. Porque quando vinha a praga, 24.000 morriam. Sabe quantas pessoas morriam por dia? Mais de 90, uma média de 90 sepultamentos no deserto durante os 40 anos. Todos os dias, para conseguir matar esse povo todo em 40 anos. Na hora veio, não teve como não fazer, né? Eu disse aqui já nessa igreja, quem ficou mais crente pela graça do Senhor, não foi por causa da pandemia, mas pela graça do Senhor durante a pandemia. Porque você vê que o homem é endurecido mesmo, né? Vê a morte bate do lado. E ele diz, não foi comigo. Mas quando Deus fazia isso, é para que a nação de Israel observasse quanta gente morrendo do nosso lado. E assim continuavam prestando cultos a Moloque. A palavra do Senhor nos revela que há uma rejeição do Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo 95. Salmo de número 95, verso 7.
Ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pasto. E ovelhas? Vamos ler juntos agora. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar... Eles tinham visto as obras do Senhor e mesmo assim provocaram rebeldia contra Deus. Paulo está dizendo, vocês têm que estar muito atentos. Deus está agindo, Deus agiu lá atrás e Deus reprovou a maioria deles. Por quê? Porque Deus viu que no coração daqueles homens havia incredulidade, havia indiferença ao Senhor. Verso de número 11, 95:11. Vamos juntos? Por isso, jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Deus decreta e diz, eles não entrarão. Eu não vou ter tempo agora. Quando é que foi a oração de Moisés? Senhor, os povos vão saber que o Senhor tirou a nação todinha do Egito e os matou no deserto. Foi ou não foi? Moisés intercede. Senhor, tem misericórdia desse povo. Apesar deles não serem bons, mas o teu nome vai ser envergonhado. Foi ou não foi? E o que Deus responde? Tá bom, Moisés, você está certo, tem razão. Figura de linguagem. Deus está sempre certo, Ele nunca pede a consciência do que é certo e o que é melhor. Mas Deus diz, saiba de uma coisa, Moisés, esse povo que você está vendo aqui, pessoas adultas, nenhuma deles entrará no meu descanso, entrará em Canaã. E foi o que aconteceu. Notem, amados irmãos, que esses exemplos são exemplos de advertência que o apóstolo Paulo está utilizando. E qual a advertência? A igreja de Corinto estava cheia de pessoas batizadas em Cristo Jesus. Estava cheia de pessoas que tinham assumido a ceia, mas de maneira banal. Que participavam da igreja, eram membros, mas não assumiam Cristo de verdade. Tinha uma vida dupla, e Paulo está preocupado. Amados irmãos, olha a advertência que temos na palavra do Senhor. Deus não se agradou da maioria deles, para não dizer praticamente todos. E eles viram, mas não atentaram ao chamado do Senhor. Severa advertência. O Senhor declara que não deixa despercebido aquele que leva a sua obra, a sua ação, sobretudo no Calvário, de maneira a desprezá-la. O Senhor, Ele cuida da sua igreja, mas Ele está atento à reação, à resposta do seu povo. 1 Coríntios capítulo 10, verso 6. Vamos lá? Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não quê? Cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Interessante isso, né? Você tem a nuvem na cabeça, você tem as histórias contando. Rapaz, você lembra daquela praga das rãs? A água que ficou em sangue, se tornou sangue, conversando entre eles. E eles começam a olhar para os vizinhos. Olha a prática dos cananeus, que interessante, hein? E começam a serem seduzidos pelos povos vizinhos. E começam a ser aqueles cobiçadores. Eles começam a cobiçar, desprezando o que Deus está fazendo no meio deles. Deus tinha colocado um destino concreto. Vocês chegarão à nova terra, a terra que mana leite e mel. Havia um propósito definido. E os povos vizinhos começaram a seduzir a nação de Israel, de maneira que eles começaram então a manifestar cobiça pelas práticas dos povos vizinhos.
cobiçavam o quê? Vamos lembrar? Êxodo 16:3. Antes fôssemos mortos pela mão do Senhor na terra do Egito, quando nós sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Olha, lembra daquela época que nós estávamos numa desgraça danada, mas tinha carne. Começaram a cobiçar e mostrar ingratidão. Números 11, verso 4, reclamaram da carne, pedindo que eles estavam enjoados de comer aquelas codornizas. Eles tinham saudade dos pepinos, dos melões, das cebolas, do alho que tinha no Egito. Começaram a cobiçar, e as cobiças levaram não somente para o estômago, mas também para a vida de fé dos israelitas. Êxodo 32, apresentamos ali, nós temos na palavra de Deus, o bezerro de ouro é erguido. Abra sua Bíblia aí se você quiser acompanhar, eu vou ler para você, Levítico 18. Olha só esse texto, amados irmãos, 18, de 1 a 5. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, diga a eles, eu sou o Senhor Deus de vocês. Não façam como se faz na terra do Egito. Olha para trás e diz assim: essas práticas do Egito não fazem parte mais da minha vida, da minha conduta, da minha casa. Onde vocês moraram? No Egito. Nem façam como se faz na terra de Canaã. Para trás não podia seguir o exemplo. Para o lado, os cananeus. Não sigam os exemplos, as práticas dos cananeus. Para onde eu estou os levando. Não andem segundo os estatutos desses povos. Cumpram os meus juízos e guardem os meus estatutos para que andem neles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, guardem os meus estatutos e os meus juízos. Aquele que os cumprir, por eles viverá. Eu sou o Senhor. Deus adverte a nação de Israel, Deus adverte de maneira que eles não deveriam nem olhar para trás, vida pregressa, nem a vida alternativa ao lado, mas mantendo-se firme com o objetivo de atender ao chamado do Senhor. Assim foi a nação de Israel. Mas também eles cobiçavam posição, poder. Lá em Números 16, diz que Corá, Datã e Abirã cobiçaram a liderança de Moisés e de Arão. Quiseram tirar o Arão. O Arão não está muito bom como sacerdote, não. O Moisés também não é lá essas coisas, não. Vamos trocar eles. E Deus se revelou de maneira furiosa contra esses homens. Perceba a relação onde aquilo que deveria ser entendido, nós estamos atravessando o deserto com uma compreensão, não é apenas um deserto, é uma passagem para nos treinar, confiar nesse Deus que nos libertou, e esse mesmo Deus que nos libertou do Egito, vai nos fazer chegar em Canaã. Deveria ser essa a mentalidade do hebreu, mas eles foram cobiçosos. E começaram a olhar para trás e para o lado. E perderam a referência da caminhada, de modo que foram reprovados. E caíram mortos no deserto. Irmão, só um ponto importante da advertência que Paulo diz aqui. Isso aqui, para quem vem no contexto reformado, é novidade. Eles não caíram só no deserto, não. Eu tinha essa mentalidade, Silvinho. Eles caíram no deserto e acordaram na glória. Não, meu irmão. Eles foram reprovados por incredulidade. Eles foram rejeitados por Deus. A morte é só uma manifestação física para que a nação pudesse observar. Mas eles foram condenados eternamente. Porque Paulo diz: israelita não é aquele do sangue, mas daqueles que confiaram no Deus Yahvé.
Sério isso, não é? A nação de Israel está sendo reprovada. Mas observe as práticas da nação de Israel. A cobiça de Israel era de fato um reflexo do coração humano. Romanos 7 diz isso. É uma relação direta daquilo que está dentro do coração de uma pessoa, do homem, do ser humano. Romanos 7 e 8. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não tivesse dito, não cobice. 8. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo do quê? Porque sem a lei, sem lei, o pecado está morto. A cobiça é a quebra de todos os pecados. Ela é a mãe de todos os pecados. Despertar cobiça. E o povo de Israel foi rejeitado, de maneira que o coração deles era insaciável. Havia água bem cristalina. Havia maná. Estamos cansados de maná. Está muito quente aqui o deserto. Não sei como é que era a temperatura, né? Tinha nuvem, não sei se era climatizada, mas confiados, poderiam atravessar tudo aquilo e sido sustentados pelo Senhor, mas foram reprovados, o que mostra o coração daqueles homens e mulheres que saíram do Egito. Havia, na verdade, o que João Calvino diz: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O que tinha, na verdade, sobre o nome israelitas, nunca foram povo de Deus, porque nunca houve regeneração. Quando acontece a regeneração, o homem de Deus, a mulher de Deus, começa agora a ter uma outra disposição. E sabe como é que ele encontra? Ele encontra naquele que pode saciar. João 6,35. Eu sou... Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. A palavra do Senhor reflete o que o homem e a mulher que não têm essa alegria, essa rendição diante do Senhor, ele não consegue se saciar com nada. Tem o maior milagre de todos. Ele fala, não, que coincidência, né? Tudo isso é obra de uma probabilidade. E não reconhece a mão do Senhor sobre a história. Nós temos vários fatos a respeito da nação de Israel. Cobiçando comida, entregando-se à idolatria, cometendo imoralidade, provando o Senhor, murmurando. E nós temos Números 11. Eu quero destacar, porque eu não posso terminar sem ler esse texto. 11:4. Números 11:4. Grifa na sua Bíblia. Você lê em casa todo o capítulo. Olha lá. Números 11:4. Eu quero que você leia comigo o 4. Só o 4. Vamos lá, bem forte. Vocês nunca viram essa palavra? E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas. Havia no meio da nação de Israel o populacho, para piorar a situação. Havia no meio da nação de Israel povo que não era judeu, que não tinha linhagem de descendentes, eram egípcios, eram povos de outras regiões que saíram com Israel do Egito. E agora, meu irmão, acontece um momento, o populacho se levanta e diz, vamos voltar para o Egito, e eles contaminaram o coração de Israel. Olha, que advertência, meu Deus! O populacho faz estrago. Se você não atentar, se nós não atentarmos, o populacho pode surgir a qualquer hora na nossa caminhada e fazer um estrago num destino definido, e que por causa disso, da falta de
advertência, de atenção, tropeçarmos. Caminhando, nós vamos agora no verso, vou até pular aqui já para a gente adiantar um pouquinho, verso de número 7, diz a palavra do Senhor: não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. A expressão no original aqui, eles se levantaram para, literalmente, promiscuidade. Perceba que está encaixado o verso 8. E não pratiquemos imoralidade. O povo se levantou para comer e beber, e levantou-se para a promiscuidade. Uma relação promíscua sexual. E Paulo chama a atenção. Igreja de Corinto, tem alguns aqui no meio de vocês que estão lá, não, eu já sou crente maduro, forte, eu posso ir no culto aos ídolos. E aí os crentes estavam indo. Aí chegava lá, tinha prostitutas cultuais. E o que acontecia com essa pessoa? Era o quê? Despertada a cobiça. E caía de maneira que era uma pedra de tropeço. Paulo diz, atentem-se, porque de fato, grande tragédia aconteceu na nação de Israel por praticarem a imoralidade que estava ao lado. Estava muito próximo e foram seduzidos. Verso de número 8. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos. Num só dia, 23? Quando foi isso aqui? Você conhecem Balaão? Balaão disse, nós não podemos jogar praga no povo de Deus. Pode ou não? Não, só tem um Deus. Balaão é esperto. Só tem um jeito de atrapalhar o plano do povo aí. Vamos botar umas piriguetes bem bonita. E aí os homens de Israel vai tudo ficar querendo participar das festas. Vai lá ler Números. A nação de Israel se entregou aos cultos de bacanais, prostituição, em adoração a ídolos. E nesse dia, Deus mandou de maneira irada a morte por meio de uma praga de 23 mil no meio da nação de Israel. Paulo diz, não fiquem próximos dessas coisas. Verso de número 9. Não ponham Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Qual é o contexto? A nação de Israel tinha acabado de vencer uma batalha. Eles ficaram com pressa. Eles queriam passar para uma região de Edom, e ao invés de consultar o Senhor, agiram na base do impulso. Não, Deus já deu vitória aqui, não precisa ficar esperando resposta, não. Foram presunçosos e tomaram a caminhada. No meio da caminhada, Deus mandou um tanto de serpente que matou a maioria deles que estavam no percurso. E Deus se revela, vocês vão ser autossuficientes? Caminhando de maneira a me questionar, a me colocar à prova? A palavra do Senhor aponta a rebeldia da nação de Israel. Verso 10. Não fiquem murmurando como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. A murmuração era prática na nação de Israel. Nada satisfazia a nação de Israel. Cuidado. Você é crente em Cristo Jesus? O seu coração tem que lutar contra a murmuração. Porque a murmuração é prática de quem não conhece a doce graça de Jesus Cristo. Porque quando nós olhamos para a nossa vida em Cristo, nós podemos dizer, Senhor, eu podia murmurar tanta coisa, mas o Senhor me alcançou com grande salvação. Trabalha no seu coração. Eu não sou mais ímpio. Eu fui alcançado pelo poder do Evangelho. Eu tenho uma vida com um propósito definida. Deus tem uma meta estabelecida para que eu chegue. Eu não vou me gastar na murmuração.
Verso 11: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para que o fim dos tempos tem o quê? Quem quer que Jesus volte? Maranata. O que nós temos que fazer então? Viver a vida santa. Enviar missionário. Pastor, é só enviar missionário, botar a mão no bolso e enviar? Não. Nós que queremos de fato, e temos, qual que é o fim? O fim nós temos que pensar que é hoje. Se nós pensarmos, não, daqui 2 anos, vamos pensar que vai ser o fim. Pode ser tarde. Nós temos que pensar, a vida de compromisso, em santidade, consagração, tem que ser hoje. Porque vivendo assim, a igreja apressa a volta do Senhor Jesus. Verso de número 12. Agora então, eu quero destacar a importância da vigilância. Por isso, vamos ler juntos? Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não. Paulo diz, vocês estão achando que vocês estão tudo em pé, né? Vocês estão se achando, igreja de Corinto. Aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não caia, não coloque a sua autoconfiança na sua soberba, porque eu conhecer muito, eu já conheço muito, então eu já estou seguro. Aquele que pensa estar de pé, não se apoie na sua própria glória, na sua própria condição, se coloque dependente. E o texto diz, verso 12, por isso aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. E o verso 13, para nós encerrarmos, eu quero também destacar que Deus, pela sua graça maravilhosa, Ele nos promete, nos garante grande livramento. Verso 13, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é o quê? A expressão aqui do verso 13 diz assim, não sobreveio a vocês nenhuma tentação. No original, a palavra aqui é tentação, e também podemos colocar aqui como tribulação. Vocês enfrentam tribulações? Deus está dizendo, por meio de Paulo, saibam de uma coisa, o Senhor, Ele é gracioso, e não veio tentação sobre vocês que não fosse humana. O que Ele quer dizer com isso? A única prova que nós não vamos passar é aquela que nós jamais daríamos conta. E quem passou por nós? Jesus Cristo. No Getsêmani, Ele foi angustiado de uma maneira terrível. Eu e você não daríamos conta. Na cruz, Ele foi abandonado por Deus. Eu e você não daríamos conta. Isso nós não suportaríamos. Tudo que envolve o ser humano, isso nós podemos passar. Mas são provações, são tribulações, são tentações do diabo que o homem vai passar, mas pode confiar que Deus não deixará o seu filho abandonado. Olha só a expressão. O verso diz, verso 13, Deus é fiel e não deixará aquele que o suplica abandonado. Essa tribulação vem sobre os filhos de Deus, essas tentações vêm sobre o povo de Deus, mas assim como Deus foi com José. Teve uma como é que chama? Uma filha do diabo tentando José. Teve ou não teve? A mulher de quem? E a porta estava fechada na hora que ele correu? Quem que deixou a porta aberta? Quem que deixou a porta aberta para José correr? A providência de Deus.
Você não vai tropeçar aí, José, porque eu vou dar a você o escape. O Filho de Deus diz: Senhor, eu sou totalmente capaz de tropeçar, mas uma coisa eu sei, eu confio que o Senhor dará livramento. O Senhor não permite uma prova que eu não possa suportar, porque juntamente com a prova, o Senhor dará escape. Fecha as portas para você. Saiba de uma coisa, Deus vai abrir uma porta para que você saiba que Ele te deu socorro para você continuar confiado nele. Casamento complicado, saúde, todas as áreas da vida. Saiba de uma coisa, aquele que é filho do Senhor, que invoca o nome do Senhor, Ele dará escape. Mesmo que você seja meio imprudente. Já foi imprudente, Roger? Eu já fui. Você já foi imprudente como Ló? Quem acha que Ló foi imprudente? Olhou a campina e disse assim para o tio: lá de cá é melhor. E ele foi morar em qual cidade? Sodoma. Já pensou você escolher? Ô Paulo, você escolhe a cidade, põe o dedo e fala: Sodoma. Ô lugar maravilhoso para criar os filhos, hein? Misericórdia. Ele olhou só com os aspectos do brilho da região, as campinas. A Bíblia não diz que ele orou. A Bíblia não diz: ó, meu tio, o senhor é muito mais experiente, eu tenho que dar honra ao senhor, pode escolher. Ele vai pelos olhos e escolhe morar naquela cidade. Mas Hebreus trata Ló de maneira tão especial, que a palavra de Deus é a palavra do Senhor, que diz lá, 2 Pedro 2,7, não é Hebreus não, 2 Pedro 2,7, mas livrou o justo Ló. Olha que interessante. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Talvez Ló tomou uma posição quando viu a coisa terrível do seu lado. Falou: que lugar que eu fui escolher? Eu fui insensato. Mas quando ele viu isso, ele se apegou ao Senhor. E sabe o que aconteceu? Deus trouxe uma porta, um livramento, e tirou Ló e as suas filhas daquela cidade da destruição eterna. Deus sempre traz um escape para os seus filhos. Como que nós temos que fazer? Invocá-lo, suplicar pela sua graça sobre nossas vidas. Vamos terminar, e eu quero então refletir com os irmãos. Se você nessa noite tem caminhado com Jesus, quais provas o Senhor tem se revelado na sua vida que Ele é confiável? Ele tem cuidado, sustentado sua vida? Saiba de uma coisa, esse Deus é confiável. Saiba de uma coisa, o Senhor está com os seus olhos sobre o seu povo, e Ele pode aprovar, como Ele também pode desaprovar. Não achemos nós que somos presbiterianos, que somos membros da igreja, que já está tudo resolvido. Não! A nossa vida deve ser uma vida corondel, uma vida diante de Deus todos os dias, para a glória dEle, conscientes: Senhor, eu sou um miserável pecador, mas eu aprendo cada dia pela Tua palavra a Te agradar. Me ajude, Senhor, a Te agradar. Quem quer ser aprovado pelo Senhor? É uma distinção. Há um grupo reprovado e um grupo aprovado. Não tem outro caminho. Não tem terceira via. E eu termino. O Senhor Deus, esse gracioso Deus, não permitirá que nós fiquemos afundados nas armadilhas, nos laços. Essa semana, lendo a respeito do laço do passarinheiro. Quem já leu essa passagem? Você já olhou para a sua vida? O passarinheiro era um caçador, linhas fininhas, e colocava tudo nas árvores para pegar os pássaros, prendê-los. Já olhou para a sua vida? Quantos livramentos o Senhor nos trouxe do laço do passarinheiro?
e colocou os seus pés na rocha, e a rocha é Cristo, para que você coloque os seus olhos na pessoa bendita de Jesus e diga: Senhor, eu não vou tropeçar, porque eu sei que o Senhor vai me amparar, me dê sabedoria, livramento das armadilhas que todos os dias estão preparadas contra a sua vida, contra o seu casamento, contra a criação dos seus filhos. E Deus é aquele que promove escape, livramento e cuida do seu povo. Fique em pé. Eu chamo a equipe da música, vem aqui